E aí, galera do quinto ano, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão se cuidando, né? Lavando as mãos. E aí, galera, como é que tá? Como é que estão as coisas? Vocês estão conseguindo entender as matérias aqui lançadas? Eu sei que é um pouquinho de tempo, né? Poxa, tia, é um pouquinho de tempo, eu sei. Mas esse pouquinho de tempo vem cheio de informações para que vocês possam concluir as tarefas dos livros, né? Aos poucos a gente vai aumentando, porque o que acontece? Se a gente gravar um vídeo assim muito grande, vamos supor aí de 40 a 1 hora, é muito ruim para a gente poder carregar e para vocês verem também. Então, o que a gente faz? Às vezes irão ter vários vídeos, né? Vários vídeos aí de 20 minutos para poder fazer uma aula aí completa, tá? Então, você já sabe meu nome, eu sou a professora Jéssica, nossa aula agora vai ser de história, vamos continuar a estudar história, né? Graças a Deus que existe a história. Tia, pra que estudar história, tia? Pra quê? Porque eu quero saber as coisas que aconteceram lá atrás. Quero, tia. É importante, galera, porque os erros que cometeram lá atrás refletem hoje na nossa sociedade e estudar história nos permite não errar, como o pessoal lá de trás errou, né? Então permite que a gente permite essa comparação de antigamente para hoje, né? O que estamos vivendo. Por exemplo, essa pandemia. Caramba, eu nunca pensei em participar de uma pandemia na minha vida, né? Mas enfim, estamos aqui, eu e você. Houve outras pandemias, tia? Sim, houve outras pandemias. Houve alguns erros lá atrás, né? Vamos falar da gripe espanhola. Houve sim. Então a história serve para isso, meus amores. Para a gente estudar o que ficou lá atrás, para ver os erros que foram cometidos lá atrás, né? Enquanto sociedade, para não repetirmos os erros. Entenderam? Então, por isso que a gente estuda história, tá? Então, a nossa história agora é bem legal porque é o início de tudo, né? De como surgiram os homens e foram evoluindo até chegar hoje, né? Já estudamos aí sobre vários grupos de hominídeos, né? E sabemos que eu e você descendemos do Homo sapiens, né? Aquele que começou a se distinguir de outros animais, a se destacar, porque ele começou o quê? A pensar, né? A fala ficou mais aprimorada, os instrumentos ficaram mais aprimorados. Vimos também que o berço da humanidade é na África, onde foram encontrados os primeiros vestígios, né? Os primeiros vestígios de seres humanos, e a partir dali eles começaram a migrar, né? Em procura de novas rotas, não, de novas coisas, né? De alimentos, que até então eles eram o quê? Nômades, né? Então, bom, já fiz um resumo do por que é importante estudar história, o que nós já vimos aí, né, galera? E agora nós entraremos aí na página 30. Vamos lá, peguem o livro de vocês de história, deixem aí e podem abrir na página 30. Feito isso, agora vocês irão me acompanhar que eu irei ler a introdução dessa nova matéria, tá bom? Mas assim, lembrando que depois eu irei fazer um outro vídeo corrigindo as páginas que vocês fizeram. Fiquem tranquilos, tá? Então vamos lá, galera. Página 30, comigo. Os primeiros povos da América, né? Capítulo 3, e tá assim, falando o seguinte.
Provavelmente, a vida dos primeiros habitantes do continente americano e do Brasil era muito diferente da sua. Mas será que havia semelhanças? Será que havia alguma coisa que, né, seja igual até hoje? Vamos ver. Observem as imagens a seguir. A primeira figura, nós temos aí alimentos típicos do México, né? Espiga de milho. Na segunda, letra B, na segunda figura, nós temos objetos de artesanatos produzidos no Peru. Letra C, aí a figura, nós temos mulheres. Iauhlapit, produzindo alimento típico, Parque Indígena do Xingu, aqui no Mato Grosso. E nós temos, letra D, a atleta brasileira Ana Marcele dos Santos, durante a competição dos Jogos Olímpicos de 2016, no município do Rio de Janeiro. Observem que nessas figuras apresentou comida, artesanato, né? E um instrumento aí, né? Aí a primeira pergunta é a seguinte: quais alimentos aparecem nas fotos A e C? E quais objetos foram fotografados nas fotos B e D? Então, vocês podem falar aí, né, na letra A e na letra C apareceram os alimentos milho e mandioca, foto B e a foto D apareceram esculturas de cerâmica e o arco e flecha, né? Agora a pergunta é para você. Você costuma ter contato com esses elementos em seu dia a dia? Acredito que sim, né? Terceira pergunta. Esses elementos fizeram parte do cotidiano dos antigos habitantes da América. Você acha que eles consumiam esses alimentos e utilizavam esses objetos do mesmo modo como se faz hoje? O que vocês acham? Sim ou não? Será que é tudo do mesmo jeito ou isso foi aprimorado ao longo dos anos, né? Aí fica aí uma incógnita, fica aí uma pergunta aí para vocês. Agora vamos estudar as seguintes páginas, as páginas de número 31 até o número 34. Então vamos lá, galera. Na página 31, está escrito assim: os seres humanos e os outros animais. Lembrando que eu irei explicar o que tem nessas páginas, né? O conteúdo que tem nessas páginas. E vocês, antes de ouvir minha explicação, gostaria que vocês pausassem o vídeo e lessem, tá? Podem ler aí tranquilos, em voz alta, que a tia sempre fala que é bom, que você escuta a sua leitura, você pode avaliar a sua leitura, como é que ela está, tá? E depois retorna o vídeo. Então vamos lá. Feito isso, vamos continuar a nossa aula. Página 31. Está dizendo os seres humanos e os outros animais. Então vamos lá. Início de tudo, esses grupos de hominídeos, né, dos nossos ancestrais, os primeiros habitantes da América, eles eram o quê? Nômades. O que são nômades, galera? O que são nômades? E aí, alguém sabe? Então, nômades, o que acontecia? Esses povos, eles viviam por um tempo em um certo lugar. Por quê? Quando nesse lugar quando acabava alimentos como frutas, né? Essas coisas que a própria natureza dá para eles. Proteção, né? As cavernas, né? Mais o que, galera? Mais água potável não,
desculpa, água doce, né? Não existia água potável, né? Vamos dizer assim. Então, esses grupos, eles precisavam ficar nesse local até se esgotarem esses recursos naturais, tá? Então, eles ficavam ali por um determinado tempo. Quando acabava tudo, ou então o clima ficava muito frio, né? Eles não conseguiam se aquecer. O que acontecia? Eles caíam fora daquele lugar, né? Então chegava, ó, galera, não dá mais para ficar aqui porque acabaram-se as frutas, né? Os vegetais, a água que tem muito pouco, não dá para todo mundo, então vamos embora. E pegavam as suas coisas e eles iam embora, né? Conforme foram passando os anos, o clima do planeta começou a mudar, isso ficou mais fácil de conviver, tá? Porque nesse tempo eles eram nômades, né? Eles viviam mudando de lugar para outro lugar. Se o recurso natural acabasse daquele lugar, eles iriam para um outro lugar também. Então, eles faziam isso uma peregrinação, né? Eles andavam, vamos supor, o continente aí todo. Então, conforme foram se passando os anos, o clima foi esquentando mais, né? Então, eles começaram a ficar em um mesmo local. E nesse tempo eles descobriram que a agricultura, que se eu plantasse uma semente de um vegetal, vou esperar um pouco, eles esperariam um pouco e esse vegetal cresceria, então eles poderiam consumir, né? Eles foram aprimorando também a caça e a pesca, né? Então eles foram aprendendo várias coisas que resultou num povo, posso chamar assim, sedentário. Por quê? Ao invés deles começarem a andar procurando os recursos naturais, eles, com a agricultura, quando eles descobriram a agricultura, quando eles começaram a criar animais para sua própria alimentação, como eles aperfeiçoaram a caça e a pesca, galera, não tinha mais motivo deles ficarem andando, fazendo essa rota aí pelo continente. Então eles ficaram sedentários, eles ficaram em apenas um local. E aí começaram a surgir o que? As primeiras comunidades, os primeiros aldeias, né? Então, assim, é super interessante, porque isso não ocorreu. Tive uma ideia. Hoje já tive uma ideia, galera. Ó, a gente fica andando aí muito, sabe? É perigoso demais e não dá. Eu tive uma ideia. Amanhã a gente começa a plantar algumas coisas, começamos a criar alguns animais para a nossa alimentação e a gente faz uns instrumentos para caçar, para pescar. Não foi assim, de um dia para a noite. Isso levou tempo até eles perceberem, né, aperfeiçoarem essas coisas, né, os instrumentos, a agricultura, a caça e a pesca, tá? Mas o que tem de interessante nessa página falando, a página 31, ela fala sobre a megafauna. Gente, o que é a megafauna que tá dizendo aí, galera? É um conjunto de animais em grandes proporções, né? Então não são esses animais que estamos acostumados a ver. Eram animais bem maiores, né? Como aí na página 31 tem aí a figura, a reconstituição do tigre dentes de sabre, elaborada a partir de fósseis. Então,
esses animais também eram uma ameaça para eles, porque eles não tinham instrumentos para caçar animais assim grandes só em grupos. Se eles formassem um grupo, arrumassem uma estratégia, eles conseguiam abater esses animais, né? Inclusive eu tenho um filme 10 mil anos antes de Cristo, alguma coisa assim. Ele é bem interessante, ele tem muita mentira, mas tem essa parte desses animais grandes, né? E que eles formavam um grupo para poder caçar esse, não me engano, um mamute. Tia, mas esses animais grandes são os dinossauros? Não. Vamos supor, essa suposição, os dinossauros e os seres humanos conviveram no mesmo período? Não, não mesmo. Os dinossauros foram extintos bem antes de começarem a surgir os primeiros hominídeos, tá? Ponto. Existiam esses animais, tá? Que eram grandes, tá? Porte grande, acima de 44 quilos. Aí nós temos aqui, eu separei que aqui no Brasil, a megafauna brasileira tinha em média 50 tipos de animais assim grandes, tá? Muitos exemplos é o tigre de dentes de sabre, né? Mamutes, as preguiças, então era tudo muito gigante. Eu separei aqui uma figura mostrando para vocês. Só que, galera, vocês aí com a internet, vocês podem colocar em megafauna, aí vocês verão vários animais que existiram naquela época, de porte grande, tá? Mas não eram dinossauros, por favor, mas eles eram bem grandes do que de costume. Quando a gente vê um bicho preguiça, por exemplo, né? Bichinho preguiça, pequeno, não é grande, mas naquela época era muito grande, tá ok? Então aqui, ó, aí aqui tem a representação de alguns animais aqui, tá vendo? Bem grandes, esses animais. Esse aqui parece até um dinossauro, mas não é, tá? E aqui o homem. Essa aí foi uma figura que eu achei legal para mostrar para vocês. Tia, e como é que esses animais desapareceram? Galera, até hoje, o pessoal aí da história, eles não sabem ao certo. Acreditam que a mudança de clima afetou esses animais e os seres humanos, né? Provavelmente naquela época se formavam grupos para combater esses animais, né? Porque eles não queriam os grupos, né? Os homens de antigamente, né? Nos nossos ancestrais, eles não queriam ficar desprotegidos. Então, provavelmente acontecia esse tipo de caça. Tá, galera? Então, aí, eu já falei um pouquinho sobre o que vem falando na página 31. Agora, nós iremos para a página 32, tá? A 32 eu já adiantei um pouco. Vocês irão entender, tá? Vamos lá. Fixando a moradia em um lugar. Então, aí nós temos o que? Aí fala dos povos o que? Sedentários. Os povos sedentários, eles permaneciam no mesmo lugar, como eu já havia dito, né? Então, surgindo esses povos sedentários, nós temos aí o aperfeiçoamento da agricultura, o clima, aquilo que eu havia falado, ajuda bastante nessa nova fase, né, do homem, a domesticação de animais. Eles começaram a criar os animais ali pertinho deles, para eles poderem consumirem, tá? Surgiram as primeiras aldeias, né, digamos, as primeiras comunidades, e
a caça e a pesca cada vez mais eles iam se aprimorando, né, fazendo novos instrumentos, aí a pedra polida, né, aquela ponta aí de pedra que eles, vamos dizer, eles lixavam, né, e faziam os instrumentos para poderem caçar os animais. Tá, galera? Então, a página 32 eu também já emendei lá naquela outra. Agora nós iremos para a página 33, tá? Então, aqui eu vou mostrar a vocês. A página 33 vem falando o seguinte: principais sítios arqueológicos, tá? Na América. Aí nós temos o mapa aí na página, ó, muito interessante. E nós podemos perceber que no Brasil existem sítios arqueológicos. Os sítios arqueológicos, neles estão guardados, né, depositados vestígios desses nossos ancestrais, tá? Pinturas rupestres, que são as pinturas nas paredes das cavernas, que eles usavam inclusive como uma comunicação, não deixa de ser uma comunicação não é só a fala, né? Eles usavam essas pinturas nas paredes das cavernas, os ossos, né, os fósseis, digamos assim, também vem cheio de história aí pra gente. Isso, um fóssil encontrado, a história toda daquele local muda, porque começam a estudar o que teve nesse lugar antigamente, né? Quais foram os primeiros povos que chegaram aqui? Então, isso muda o mundo da história, né? O mundo pré-histórico, digamos assim. Então, vou apresentar para vocês dois sítios arqueológicos. Um é São Raimundo Nonato, tá? Aí tá aí, ó, no mapa tá assim, ó, tá aqui, logo aqui acima, ó, do Brasil, São Raimundo Nonato e Lagoa Santa, né? Minas Gerais, inclusive, é um estado que tem bastante pinturas rupestres, tá? Então, esses povos viveram lá, tia? Viveram lá, professora? Com certeza, galera. Com certeza. Então, o povo lá gostava de desenhar nas paredes aí das cavernas, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Vocês podem pesquisar aí na internet também, tá? Olha aí. Esse aqui é São Raimundo Nonato, um sítio arqueológico, né? Aí foram encontrados vestígios dos nossos antepassados, tá? Um dos principais sítios arqueológicos do Brasil. Agora nós temos também Lagoa Santa. Opa, só um minuto. Aqui, ó. Lagoa Santa. Aqui é a entrada da caverna, tá? Era a casa desse pessoal aí, tá bom? Então, aqui foram encontrados alguns instrumentos, alguns fósseis, tá? Então, aqui no Brasil, sabemos que esse povo passou por aqui, tá? Então, na verdade, eles percorreram o continente todo, né? Enquanto eram nômades, né? Porque eles iam em busca de alimentos, de proteção, então eles percorreram grandes distâncias. Sempre lembrando que não de um dia para a noite, né? Isso durou aí muitos anos, tá bom, galera? Agora nós iremos ver a página 34 para finalizar. Então, galera, na página 34 vem falando assim, ó, enquanto isso no território brasileiro. Então, o texto inicia falando sobre a região sul, que ali na região sul, que compreende os estados
de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, ali existiam vários tipos de povos, tá? Inclusive alguns com alguns muito bons em caça, né? Eles dominavam a arte de caçar, tá? Então existiram vários povos aqui no Brasil. E esse povo que viveu no sul do Brasil, os historiadores chamam de umbus, tá? Não é referente a um único povo, há vários povos, tá? Eles dominavam a caça, outros dominavam a coleta, né? A colheita, desculpa, a colheita. Então, assim, podemos perceber que existiam vários povos aqui no sul do Brasil e em todo o território brasileiro, tá? Aí na página 34 vem falando sobre os instrumentos que eles faziam para a caça, tá, galera? É até interessante porque era tudo de pedra, tá? Então eles faziam a boleadeira e as pontas da flecha, como aparece aí, tá? Olha, tudo de pedra. Então, no litoral brasileiro, o que o livro vem falando? Que o sedentarismo foi mais fácil. Por quê? Porque ali tinha tudo que eles precisavam, né? O litoral brasileiro, o litoral é quando temos aquela... se vocês verem o mapa do Brasil, vão ver, né, aquele pedacinho que separa o mar da terra. Aquele pedacinho todo ali onde tem praia, digamos assim, é o litoral. Então ali foi bem mais fácil dos povos se tornarem sedentários. Por quê? Porque ali tinha muitas coisas que eles precisavam. E com com a arte, com a dominação da caça, né, da colheita, né, da agricultura, da domesticação de animais, então ficou tudo muito mais fácil para eles viverem somente em um local. Era só escolher um local com água doce, né, e o restante eles já começaram a fazer, né, por conta própria. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Lendo, vocês irão compreender mais o que a tia falou. Preciso que vocês leiam e vocês irão fazer essas páginas aí que a tia colocou, da 31 até 34, tá bom? Beijão, estou com saudade.